Então, já emocionada, muito grata. Eu quero falar sobre como foi efetivamente a minha experiência com essa cerimônia extraordinária, esse momento tão profundo que eu vivi da ayahuasca. E quando eu estava passando por essa experiência de profunda cura, aquilo que eles chamam de força, que é esse encontro com a espiritualidade tremenda, encontro com um poder tão extraordinário, falou muito claramente para mim: grave este vídeo e fale para as pessoas como foi. Eu confesso para vocês que não é fácil para mim estar aqui gravando esse vídeo, trazendo informações tão íntimas da minha vida, as minhas experiências e falando sobre algo que é tão sagrado para mim, porque a minha vida espiritual, ela é profundamente sagrada para mim. E sinceramente, através de um desejo imenso que eu tenho de que vocês vivam as suas conquistas, as suas experiências, e se de alguma forma a minha vida, as minhas experiências, a minha busca e as minhas respostas puderem trazer consolo, mudança, transformação, aumentar a sua fé e te ajudar a viver aquilo que você deseja, eu já estou imensamente grata e satisfeita. Como eu falei, eu estou gravando esses vídeos para explicar e para relatar o testemunho da minha experiência. E pelo que eu já vi, já conversei com outras pessoas, nem todo mundo passa pelas mesmas coisas ou tem essa busca por cura. Enfim, cada pessoa que chega até a ayahuasca chega com um objetivo. E o meu objetivo foi a minha cura. A cura das minhas emoções, a cura das dores que eu trazia na minha alma de muitos e muitos anos. E um questionamento que eu fazia diretamente a Deus e que eu queria uma resposta. O que Deus ele achava de mim? Qual era a opinião do Senhor a meu respeito? Era aquilo que me interessava e aquilo que me interessa. Então eu cheguei, faltando 1 hora do horário que foi solicitado. Eles pediram que fosse às 5 horas da tarde. Foi lá eu até peguei aqui, Reserva Verde Sertão, em Florianópolis, no bairro do Pantanal. Um lugar muito bonito, uma reserva com uma espécie de uma mata. Não sei se é um lugar muito grande, mas enfim, um lugar muito acolhedor, no meio de árvores. Estava chovendo bastante no dia. E lá tem uma espécie de acho que acontecem eventos ali naquele lugar. E era uma espécie de cabana, uma espécie de uma construção de madeira, onde tinha um altar de pedra, feito de pedra. E muito ecumênico. E eles pediram que cada um de nós levasse uma cadeira de praia coberta, que fosse com roupas confortáveis, roupas leves, que fizesse uma alimentação bem leve naquele dia, que não consumíssemos bebida alcoólica nos dias anteriores ou na que antecedessem, né? Evitar também comer carne naqueles dias. E eu cheguei, não estava de jejum, mas estava já em profunda conexão comigo mesmo. Quando eu cheguei naquele lugar,
Uma hora depois começaram a chegar as pessoas e a gente foi se organizando, né? Coloquei a minha cadeira de praia, coloquei também um tapete de yoga, né? Na frente assim da minha cadeira. E foram chegando as pessoas, e aquela... você percebia no ambiente aquela sensação assim de expectativa muito grande e uma alegria muito grande por estarem naquele lugar. Eu falei que era a minha primeira experiência. Eles perguntaram se eu tinha ido sozinha, eu falei que sim. E uns falaram que era muito bom, que era muito dolorido, mas que era transformador, enfim. Então eu não tinha muitas informações reais do que seria, né? Por mais que você escute, quando você fala de algo que você não conhece em nada, são informações ainda muito vagas, né? Então eu comecei a me preparar, de repente chegou o Gabriel, que é eu não sei como pronuncia, Xananumi, que é o nome indígena dele, o nome em português ele é Gabriel, um índio do Acre, né? Ele chegou cumprimentando a todo mundo, se posicionou na cadeira dele, com todas as indumentárias, né? Com aquele cocá, com o rosto pintado, e eu observando, né? Depois chegaram outras pessoas ao lado dele, e ele falou que ele ia conduzir a cerimônia, explicou do que se tratava, né? Que era uma bebida de folhas e ervas, que tinha a finalidade de expansão da consciência. Deixa eu pegar para vocês aqui, uma jornada de cura, expansão da consciência e reconexão com a sua essência e com a natureza. Que nós iríamos vivenciar a ayahuasca, a sananga, a defumação com cepa e o rapé. Beleza. Aí ele explicou que cada um precisava de ter um desejo, né, uma motivação para estar ali diante da ayahuasca, e que quando nós tomássemos a bebida e a gente entrasse nesse estado de expansão da consciência, que era muito importante manter os pensamentos positivos, né, se alinhar à positividade, a Deus, aquilo que a gente cria como fé, porque os nossos pensamentos, se a gente tivesse pensamentos ruins, eles eram conduzidos, né? E as experiências eram assim. Disse que todo mundo devia estar sentado e que teria pessoas ali para nos ajudar, né? Pediam também para a gente levar uma vasilha, caso tivesse vômito, porque é normal. A ayahuasca é um processo de limpeza muito grande, limpeza física, espiritual, emocional, então é comum que você vomite, então cada um levou o seu baldinho. Eu levei um pote de sorvete, daqueles normais, papel higiênico também, que pode ter, você chora, nariz escorre, pode ter também diarreia, então cada um levava sua água, seu pote, o seu papel higiênico. E aí a luz meio que foi se apagando, eles começaram com o violão, tocando o violão com músicas e orações indígenas, lindas, 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 lindas. E disse também que para quem fosse a primeira vez, se fosse a primeira vez da pessoa utilizando a ayahuasca, que avisasse, porque ele obviamente iria colocar uma quantidade de líquido menor do que quem já estava acostumado, né? Porque ela é muito forte. E era a minha primeira vez, então, quando ele chamou, olha, vocês podem fazer uma fila. E eu, obviamente, fui a primeira da fila. E fui me dirigir, depois as pessoas foram também. Eu acho que as pessoas ficam meio esperando, né? Esperando não sei o quê. Eu estava ali para viver aquela experiência e queria viver aquela experiência.
Então me foi dado aqueles copinhos de plástico de café pequeno, e aí ele colocou uma quantidade, digamos que o copinho tá assim, ele colocou menos da metade do copinho, que é um líquido bem viscoso, de cor marrom, um líquido bem viscoso, parece como se fosse um açaí, não tão grosso, mas é um líquido viscoso, bem viscoso mesmo. E pediu que todos nós esperássemos para que pudéssemos beber juntos. E depois que nós bebêssemos, não era mais permitido falar e não era permitido andar pelo ambiente. Teríamos que ficar sentados ali e, caso precisássemos ir ao banheiro, chamar. E também pediu que, caso alguém quisesse levar o seu próprio incenso ou um terço, um objeto de conexão espiritual com a sua própria espiritualidade, ele podia levar. Eu não levei nada. Então, aí peguei meu copo, fiquei lá no meu lugar, todo mundo se serviu, todo mundo voltou para o seu lugar. E aí, ele deu autorização, nós bebemos aquele líquido, um líquido com um gosto amadeirado, muito forte, um pouco amargo. Tinha gente que fazia cara feia por tomar aquilo. Não, eu não senti nada muito, assim, não é agradável, mas também não é insuportável, né, na minha opinião. Então tomei aquele líquido, orando, pedindo muito a Deus que naquele momento estivesse comigo, né, ainda com muitas crenças religiosas, né, me achando meio um peixe fora d'água por estar naquele ambiente com aquelas pessoas, mas com muito aberta, meu coração muito grato por poder viver aquilo ali. E como, né, eu contei no primeiro vídeo, eu tive uma experiência espiritual, uma visão espiritual. Eu falei, agora eu estou aqui. Então, se era para eu estar aqui, estou aqui. E aí, eu tomamos, e aí ele começou a tocar, todo mundo se sentou, e aparentemente não aconteceu nada. Aparentemente estava normal, e aquela música, e eu não sei quando foi que a força chegou. Mas quando eu dei por mim, o mundo espiritual se abriu diante dos meus olhos, e eu fui conduzida de uma maneira muito forte, a semelhança de quando eu fui batizada com o Espírito Santo. O meu corpo, ele energeticamente estava tomado de energia, como se eu estivesse chacoalhando, sabe, como se eu estivesse sentindo aquela energia dentro de mim, muito, muito forte, mas que durou horas. E automaticamente, quando eu abri os meus olhos, eu enxergava o mundo espiritual como estava acontecendo naquele momento. E quando eu fechava os meus olhos, eu era levada a cenas como se ao mesmo tempo tivesse acontecendo duas experiências, tanto fora quanto dentro, de uma maneira extremamente profunda. E aquilo que eles chamam de força, que eu poderia chamar por similaridade de Espírito Santo, do poder de Deus, e eu vou chamar de poder de Deus, me tomou e falou assim, e eu ouvi vozes como se estivesse falando comigo, literalmente, e falando, você veio para a cura, então você vai receber a sua cura. A partir daquele momento, eu fui levada a cada dia da minha vida atual. Cenas se passaram na minha mente,